dia, galera. Offloading check-in. Vamos começar mais uma live de conversas para a gente começar o dia com uma mensagem, com alguma coisa para a gente refletir. Depois que a gente faz essa conversa, coisas podem ir acontecendo ao nosso redor que vão sendo os recados que o universo nos dá. Então, por isso que eu faço essas lives aqui de manhã. Vou colocar aqui o comentário para fixar aqui para o pessoal saber quem entrar, o que a gente vai falar hoje, tá? Só um minutinho que isso aqui leva um certo tempinho. E eu fico imaginando como fica a minha cara nessa hora, gente. Olha, entrou aí Batuca Laguna. Olha só, eu tô com a minha camiseta da orquestra, da quarta orquestra. Acho que foi 2017 essa orquestra, 2016, não tenho certeza. Me convida para ir lá pra Laguna tocar, hein, gente? Eu vou, hein? Então hoje a gente vai falar sobre você não está atrasada, tá? Que é esse conceito de atraso. Você não está atrasada. Você não está atrasada. Isso. Deixa eu fixar aqui esse comentário, gente. Ok, então vocês sabem que eu passei alguns dias sem vir na internet falar, é uma coisa que eu faço quase todos os dias, fazia, né, quase todos os dias. Fiquei nesse retiro, teve uma parte do meu corpo que estava doente, mas a minha cabeça, eu acho que estava mais doente do que o corpo, né, porque a minha cabeça estava cheia de preocupações e eu fico agora que eu passei pelo período ali, 2, 3 semanas, e eu fico me relembrando, né, quais eram essas preocupações, e eu percebo, elas não eram reais. O que eu tô querendo dizer assim, muita ilusão, e essa ilusão é relacionada a quê? Relacionada a medos, né? Exatamente, Lia, eu também, eu fiz um período de pele de foca, assim, sem ter planejado. E é isso que eu acho legal, né? Eu sempre, vocês sabem que eu trabalho com planejamento, então minha vida tem tudo isso, né? De ter uma agenda fixa, de ter uma série de compromissos que eu vou cumprindo, só que eu tenho espaço para espontaneidade. Se eu perceber que eu preciso não fazer, eu não faço. Se eu perceber que eu preciso ficar quieta ou que eu preciso dormir a mais, eu fico, entendeu? Mas dessa vez juntou, né? O corpo com a cabeça mesmo. Então, eu fui observando ao longo dos dias, ao longo da minha parada, né, de eu ter parado, de eu ter repensado, ouvido, foi muito foco assim em, eu ouvia a minha mente pensante, fazia meio que um check, né, uma verificação de realidade com o mundo aqui fora e percebia assim, tá, mas isso aqui não é caso de vida ou morte. Isso aqui, digamos que é um problema, é solucionável. Talvez não seja fácil. Talvez ele leve tempo. Tanto que eu fiquei com aquela frase da tríade, 1 ano de cuidados. Talvez não tenha resolução imediata. Talvez tenha que subir uma montanha, né? Como acontece na história do urso da meia-lua. Mas que tem solução, tem. Outra coisa, tá, digamos, você tá com essa questão aqui para resolver. Qual mal tem nisso? Qual é o grande problema? E aí eu fui observando novamente, né? E assim, gente, junta tudo, tá? Nas energias virginianas, fui observando novamente mais um resquício de perfeccionismo, mais um resquício de ingenuidade, de querer que as coisas fossem só bonitas ou boas ou gostosinhas. Então, para que eu chegasse nessas conclusões, eu tive que fazer essa parada. Porque antes eu tava. Quando a gente tá só na execução, a gente não tem muito tempo para fazer esse tipo de avaliação. Junta isso com uma lua minguante que teve aí. A Lu tá aqui. A lua minguante foi já em Virgem, certo? Ou foi. Né? Ou foi ainda de Leão? Eu não tenho certeza. Acho que foi de Leão, né?
Então, assim, juntando todo aspecto, tudo que teve, né, de cenário, mais as coisas que estavam acontecendo na minha vida, mais as coisas que eu estava aprendendo, lua nova, lua minguante em Leão, né? Isso, então. Então, assim, né? Se tinha brilho, puf, perdeu todo o brilho. Foi assim, perdeu a luz, ficou tudo na sombra. Foi uma sombra, foi assim, agosto foi, né? Um brilho geral e daí, puf, uma sombra geral. Então, junta todos os aspectos, não os meus internos. Beleza, Lu, obrigada. Já vou me preparar. Junta os aspectos internos, né? Que são esses de é, principalmente a minha mente pensante, alguns sentimentos e mais os aspectos que o universo estava colocando ali, e a gente tem então uma nova leitura das coisas. Só que muitas vezes a gente não tá com essa visão e nem com esse ouvido. Por quê? Ou porque tá na correria do dia a dia e não se permite esses espaços, né? Ou porque a gente ainda não desenvolveu esse olhar e esse ouvido, essa audição para ver e para perceber esses recados todos. Então, quando eu tava pensando nisso, né, eu tava pensando assim, bom, depois que eu cheguei na conclusão que as coisas eram solucionáveis, que às vezes a gente sabe, gente, eu vou falando coisas aqui que às vezes é complicado de entender se eu não dou exemplo, mas tem coisas que são muito particulares, eu não posso também estar expondo na internet. Mas assim, vou fazer perguntas para vocês, né? Vocês algum dia já tiveram vergonha de algo na sua vida? Que pode ter sido algo que você fez ou pode ter sido algo que você passou uma situação complicada e você fica com vergonha, não quer pedir ajuda, não quer. Sabe, você fica assim, tipo, sentada em cima de um problema, sentada em cima de uma situação e não resolve porque não quer pedir ajuda, porque tem vergonha, mas também não sabe resolver, né, sozinha. E aí aquilo vai fazendo o quê? Vai acumulando, vai empilhando. O fato da gente não olhar para uma situação, o fato da gente não resolver algo, não significa que ela não existe. Vai continuar ali. E eu acho incrível como o universo funciona, porque quanto mais a gente faz isso, mais mais uma gota cai ali na mesma ferida, né? Mais uma batida a gente dá no mesmo joelho machucado para mostrar, olha, você precisa cuidar desse joelho, né? Então, por mais que tudo, não, eu me acostumei com a dor de andar com esse joelho machucado, tá tudo certo, eu consigo fazer as coisas, aí tu vai e pá, escorrega e bate bem aquele joelho. Por quê? Universo te mostrando claramente, você precisa cuidar do problema raiz, não só dessa coisa que aconteceu agora. Então, por isso que eu fui chegando nessas conclusões. E aí, por um tempo, eu fiquei assim, meu Deus, mas é muita coisa. Se eu olhar pra minha vida, gente, aí assim, às vezes, eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas falam assim, meu Deus, tua vida tá toda resolvida. Ai, como tu é organizada. Gente, não. A única diferença, quando eu falo isso, a única diferença é que talvez eu esteja com o ouvido aberto, mas a maneira como eu olho pra isso é assim, eu não preciso resolver tudo de uma vez. Existem os ritmos das coisas, da criação das coisas, da criação ou manifestação, a gente pode falar assim, né? Porque às vezes quando a gente fala criação, é muito interpretado como algo que eu faço, né? Tipo, eu vou fazer essa xícara e aqui, ó, todo mundo consegue ver a xícara. A manifestação já é um pouco diferente, é assim, uma atitude minha, uma maneira de me pôr, né, de me comportar, uma postura diferenciada. Também é uma criação, tá, gente? Só que sai de um outro jeito, não tem uma coisa externa, né, pra mostrar. Então, uma manifestação, ou a criação de algo, ou a mudança de algo, ou uma transformação, que é a palavra que eu adotei agora, nesses últimos tempos. Eu tenho estudado muito linguística e por conta disso eu tô escolhendo melhor as palavras que eu quero, que representam mesmo aquilo que eu tô querendo dizer. A transformação, ela não vai acontecer só porque eu pensei a respeito ou só porque eu dei um passo ou dois. Existe o ritmo interno, que é o meu ritmo, ou seja, é a minha maneira de chegar às conclusões, de processar as minhas emoções,
para depois elaborar, né, a minha lógica e depois executar no mundo. Isso tudo tem um processamento individual. Então, desculpa, gente. Então, isso é algo que eu preciso respeitar, esse ritmo. Eu levei 40 anos para descobrir uma coisa. Pois é. Por que que eu descobri? Gente, olha, eu vou contando para vocês aqui, né? Eu estava preparando a jornada do eu sustentável, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. E daí vocês sabem que eu tô sempre estudando uns assuntos para poder vir falar, né? Não vou vir aqui falar do nada. E aí são 5, 6 livros que eu tava pesquisando e um me chamou mais atenção. E eu coloco ele para ouvir, né? Porque eu não tenho ele em papel nem eletrônico, eu tenho só no o audiobook. Eu coloquei para ouvir e aquele livro, gente, nossa, ele foi assim me dando cada tapa na cara. O nome do livro é 9 Passos para a Independência Financeira. Mas assim, ele quase não fala nada disso. Ele fala muito da minha relação com o dinheiro, de como a minha relação com o dinheiro tem a ver com a minha relação comigo mesma. Qual foi o primeiro ponto na minha vida em que eu aprendi o que era o dinheiro, para que se usa, o que ele significa. E nossa, isso me trouxe. Aí aquela coisa, né? Uma memória desencadeia outra, que desencadeia outra. Então, assim, passos que eu fui passando por aí, né? Primeiro, a disposição. Eu acho que assim, sempre tem que começar por aí, né? Primeiro, eu vou me dispor a fazer essa investigação, eu vou me dispor a ouvir, eu vou me dispor a perceber. E essa disposição, gente, é uma disposição sem julgamento, ou seja, quando eu descobrir coisas a meu respeito, a respeito das coisas que aconteceram comigo, eu não ficar, né, no vitimismo. Fizeram isso, né? E também nem na condenação, né? Sou culpada. Nem na culpa, nem na vítima. Na verdade, são 2 tipos de culpa, ou interna, ou eu culpo para a mim, ou eu culpo os outros, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que eu tô disposta, fazer as coisas que me levam a chegar nessas conclusões. Então, né, estar atenta, estar alerta. Porque as mensagens, elas chegam de várias maneiras. Ou eu tô assistindo um filme, ou eu tô lendo um texto, um livro. Nesse caso, como eu falei pra vocês, eu tava ouvindo um livro, né? Um livro sobre finanças, tipo, nada a ver, né? Eu não vou ficar sabendo coisas a meu respeito. Esperem pra ver a jornada, gente, esperem. Pode ser uma música, pode ser uma frase que alguém te fala, pode ser uma conversa com alguém. Tem muitas maneiras, pode ser um sonho, né, na madrugada. Então, tem muitas maneiras que essas mensagens chegam. E também pode ser sensações corporais, né? Aí eu acho que o meu corpo foi nos extremos, também porque eu comecei um tratamento, depois eu vou contar aqui pra vocês, eu comecei um tratamento um tratamento naturalista, tá? Daí eu já vou contar. E o corpo, então, fala muitas coisas, né? Fala onde que tá precisando cuidar, ou enfim. Existe uma... Ô Lu, não sei se você tá aí ainda. Como é que é o nome daquela galera lá que fala do corpo aí em Belo Horizonte? Linguagem corporal, acho que é o nome, né? Eu não me lembro o nome, mas tem uma galera que faz essa correlação, né? Entre a sensação do corpo e o que é, então, que eu tô querendo dizer, o que é que eu tô... Qual é o ponto da minha vida que precisa ser olhado? Nessa terapia que eu comecei, a gente tem uma conversa, né? Tem uma parte, assim, que era relaxante. E daí eu fui contando pra ela, assim, quais eram as minhas principais dificuldades. Leitura corporal. Aí, Paula, obrigada. Leitura corporal. Então, compreender, né? Pô, se eu fiquei gripada, o que que é? Se eu fiquei com dor nas costas, o que que é? Dor no ombro, né? O que que significa isso emocionalmente, tá? Então, essa mulher que eu fui fazer esse tratamento, ela também trabalha com isso, né? E aí, a gente conversando e ela pergunta coisas da vida, ela faz uma anamnese, mas essa anamnese assim, além dos meus desconfortos, vai pra questão de emoções, né? E aí eu tava conversando com ela e ela falou assim, ok, então eu vou apertar aqui 2 pontos aqui em você. E aí vai me dizendo a intensidade da dor e tal.
E ela apertou, gente, assim, ó, não sei se eu consigo mostrar aqui assim, de baixo, assim, digamos que no comecinho, nas primeiras costelas, tá? Ela apertou 2 pontos ali, gente do céu. Gente do céu. Eu nunca senti uma dor, parecia que eu tava levando uma agulhada, assim, de anestesia peridural. Aquela coisa, assim, dolorida, dolorida, dolorida. E aí eu fui falando pra ela, né, tô aguentando, aí ela ia aumentando a intensidade. E ficou ali, fez uma espécie de massaginha com os 2 dedos nessa região aqui. Foi a partir disso que deu todo o negócio, porque daí eu tive que parar e começou a vir todas essas informações e eu, meu Deus, o que significa isso? Por que isso tudo acontecendo? Porque eu fiz aquela pergunta lá fatídica. 1 ano de cuidados, o que significa isso? Pronto, começaram a chegar as respostas. Só que é aquela coisa, eu tenho que estar disposta a ouvir. Às vezes eu vou ouvir coisas que não são legais a meu respeito, que não vou gostar, ou coisas que eu tenho que fazer, que eu sei sobre autorresponsabilidade e que eu tô adiando, né? Ok, então tem essa parte, né, de estar disposta, tem a parte de ouvir. Na hora que eu ouvir as coisas que não são muito legais, não desistir, né? Nessa hora aqui que é o julgamento, é difícil da gente não julgar. Então, normalmente a gente vai sentir aquela emoção negativa e aí, gente, a minha recomendação é chora, chora mesmo, sabe? Chora, deixa sair, porque ficar com esse negativo dentro só vai atrapalhar mais, só vai retardar o meu processo. Então, na parte ruim que aparece ali quando a gente passa por por essa leitura ou releitura, chora mesmo, tá? Tudo bem. É um dia inteiro, 3 dias, quanto for, né? Depois disso, aí sim a gente começar a fazer a alteração que a mente precisa, a transformação. Por quê? Porque se eu preciso me fazer aqui a seguinte pergunta: por que eu não resolvi isso ainda? Né? O que me paralisa? Aí a gente vai encontrar, né, uma coisa mais original como um medo, uma vergonha, uma culpa, que talvez me leve até a um outro problema anterior, que ele é a raiz daquele que está acontecendo agora. Então, eu fazer essa pergunta, né, para quê? Para que eu possa compreender como é que a minha mente me julga, me percebe, me coloca, me domina, né, me encaminha para determinadas situações. E com isso, com essa resposta, percebendo, né, que eu mesma faço isso comigo, que eu mesma, às vezes, gente, a resposta é tão simples quanto assim: ai, porque eu queria, isso é chato, e eu queria não ter que cuidar disso. Nossa, isso é assim, eu ainda quero ser criança. Eu ainda quero ser criança. Eu ainda quero colo, ainda quero que alguém faça isso por mim, caramba. Pode ser tão simples quanto isso, sabe, gente? Pode ser assim, nossa, tô cansada, já tive que fazer isso tanto. Eu nunca tive a mão de ninguém para pegar. Não tô falando que é o meu caso, tô falando que são possibilidades, né? E aí, eu tô tão cansada, eu não quero mais fazer isso. Eu quero um parceiro, uma parceira, né? Um vazio de pai e mãe aí. Ou um vazio de um pai e mãe interno não tão bem desenvolvido. A gente vai encontrar esse tipo de resposta, tá, gente? E aí, assim, olhando depois, né? Então, passando por essas etapas e vendo, processando isso, né? Processando a minha lógica de mente pensante e aí percebendo, não, peraí, fazendo choque de realidade e observando que aquilo não é tão complicado assim, não é o fim do mundo, não é vida ou morte, etc. As soluções vão começando a aparecer. E aí aquilo que eu falei para vocês ontem, eu não sei o que é um ano de cuidados, mas eu sei qual é a próxima coisa certa que eu preciso fazer. E esse certo, lembrando que é o meu certo interior. Então, qual é a próxima coisa que eu preciso fazer lá na questão das finanças que eu estava estudando, ou lá na questão da saúde que eu estava estudando no mês passado. Enfim, e assim a gente vai desenrolando e executando a coisa. Então, isso tudo pra gente falar do nosso ritmo interno, tá? Veja bem, a gente não está, veja todo esse cenário, né? A gente não está atrasada. Por quê? Porque a gente tem que fazer todo esse caminho, né, de mundo exterior, entrou aqui,
conectou com o coração, fez esse reprocessamento, aí agora eu posso executar diferente no mundo. Tem toda uma série de etapas que eu preciso passar. Não é tão simples assim como eu ouvi a frase, me flagrei de algo e já muda. Então eu não tô atrasada. Até porque as dores que eu sinto, as dificuldades que eu passo, a minha alma tá sempre me protegendo para que eu dê conta, para que eu não tenha um colapso ou não caia depressiva numa cama. Então, o que que acontece? Vai tudo num tempo que não é o tempo do meu calendário. Essa que é a questão, eu não estou atrasada, porque a visão de calendário que a gente tem segunda até domingo é uma visão ilusória, é mais uma das ilusões que a gente convive na sociedade. E aí, gente, além desse ritmo, que é o meu, tem o ritmo do universo. Então, em que velocidade o universo, né, responde às minhas ações à medida que eu vou fazendo as transformações? Quando se trata de interação com outras pessoas, aí a gente vai entrar numa questão da velocidade da outra pessoa também, do ritmo da outra pessoa, de perceber, processar, se conectar com o seu emocional, processar aquilo da mente pensante, para depois devolver o feedback na interação que ela tem comigo. Então isso, gente, isso não é uma coisa que eu posso colocar lá na minha agenda. Isso é uma coisa que eu preciso deixar acontecer de acordo com o meu ritmo. Isso é uma coisa que não existe controle sobre, não existe um controle meu sobre. Acho que a única coisa que existe um certo controle sobre é eu me colocar disponível, disposta, né, para ouvir os recados que chegam, para fazer essa investigação, sempre. Assim como a Clarissa comenta, né, que na história da pele de foca, que foi a última que a gente falou aqui, que a gente precisa ter esses retiros, esses mini retiros ou grandes retiros, periodicamente. Ou seja, eu passei por isso agora, não é o suficiente para eu desvendar todos os mistérios da minha vida. Precisa daqui um tempinho fazer de novo. Nem que seja um mini retiro, um micro retiro, digamos, diariamente, um mini retiro semanalmente, um retiro médio mensalmente ou um maior, aí num período diferente. Não sei qual é o período de cada um, porque cada um vai ter o seu ritmo. Então, essa noção, né, de não estou fazendo as coisas, eu estou ficando atrasada e eu vou acumular trabalho, eu vou acumular coisas para fazer. Nossa, eu tive muita clareza disso durante esse período, gente. Não, a gente não está atrasada. Existe o meu ritmo interno, existe o ritmo da resposta externa à minha atitude, às minhas percepções, à minha, né, postura. Se eu tô fazendo esse mini retiro, se eu tô fazendo esse período, se eu tô precisando, lembra que foi a moça que apertou aqui, foi a partir dali. É claro que eu fui até lá, eu fui lá e falei tudo com ela, com uma especialista, com uma curandeira, digamos, né? Talvez nada disso tivesse acontecido, então tem esse primeiro passo, né, que é você se dispor. Mas aí, gente, olha só, eu tive que fazer esse período de reclusão, então tive que deixar de lado várias coisas para poder ouvir essas outras, para poder perceber essas outras. Então, agora perceber, né, como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia ou para uma base periódica para não perder essa conexão que eu fiz com o meu interior, esse resgate da pele e da alma, que é justamente isso que acontece lá na pele de foca. E também compreender que as coisas que eu deixei de fazer naquele período, eu não tinha responsabilidade. Essas responsabilidades, todas, são todas domesticação. São todas coisas sociais. Eram coisas do meu trabalho, eram coisas que eu tinha que fazer, ou alguns compromissos com algumas pessoas. Tinha parte de compromissos com arte que eu tenho, tal, mas assim, tinha alguma coisa ali que era mais relevante do que eu resolver essa coisa interna de como eu penso, como eu tô me sentindo, jogar para fora essas emoções que me faziam, né, entrar numa autossabotagem?
Não tinha nada mais importante que isso, gente. Na verdade, nem tem. Mas é claro, a gente precisa comer, a gente precisa morar em algum lugar, a gente precisa se socializar, né, de uma maneira. Então a gente entra nessa questão de cumprir determinadas tabelas para poder viver aqui nesse mundo. Mas assim, se a gente pensar bem a fundo, não tem nada que fosse mais relevante do que o meu próprio bem-estar. E o meu bem-estar, ele é físico, ele é mental e é emocional. Ele é um conjuntinho, ele não é uma ou outra. Não adianta eu estar totalmente atlética e tá com a minha cabeça toda, sabe, virada e aí tá sempre me colocando numa situação complicada por conta de, né, não ter saúde nesse ponto da minha vida. Tá? E aí, então, assim, não estamos atrasados, nem eu, nem você, ninguém tá atrasado, é o nosso ritmo, é como se fosse uma planta, é como a flor, né? Já falei essa música aqui, né? É como a flor, semente do amor que chama, de água, ar, luz e calor que o amor precisa para viver, de emoção e de alegria e tem que regar todo dia. Então, assim, né, gente, se eu for cuidar de uma planta desde o início da sua vida, se eu for ainda cuidar antes do início da vida dela, quando ela é uma semente, eu vou ter que preparar um terreno, eu vou ter que deixar esse solo propício, eu vou ter que plantar as sementes e eu vou ter que cuidar para só depois de um tempo os primeiros galhos, o caule começar a sair para fora da terra. Não vai ser essa coisa assim, né? Plantei aqui, pronto. Para nós também é assim, então não estamos atrasados. Às vezes parece assim pra gente, ai meu Deus, eu tô atrasada. Não, gente, não. Não tem nada tão grave assim. Só quem trabalha lá em hospital, né, que realmente tem um negócio de segundos ali para salvar uma vida. Mas se não é esse o caso, não é tão grave. É muito como a sociedade está construída, né? Aí, gente, eu lembrei de uma mulher que eu sigo, deixa eu já terminar essa live que já tá passando o meu prazo aqui. Eu lembrei de uma mulher que eu sigo, que é a Fly Lady, eu já comentei dela aqui outras vezes, né? Ela fala sobre organização doméstica, certo? E ela fala sempre assim, jump where you are in, que é assim, só pula no barco, entendeu? Tipo, o barco tá passando, já passou 3 paradas, e quando eu olho pra trás eu penso, nossa, eu não fiz o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Ela fala muito isso, não fica olhando pra trás. Só pula no barco e começa a partir desse ponto. Então, essa foi a decisão que eu tomei, né? Tipo, não, beleza. Quando eu estiver bem, quando eu estiver mais recuperada, eu vou pular no barco da minha vida de volta e vou continuar da onde eu parei. Ao invés de eu ficar tentando correr na primeira, na segunda semana, é bem comum, já fiz isso muitas vezes, tá? De ter que ficar sem dar atenção para uma determinada área e daí, então agora, durante essa semana, eu tenho que recuperar tudo que eu perdi, o tempo perdido. Não existe isso, gente. O tempo passou, eu não tenho como recuperar o tempo. Ele já passou, eu tava fazendo outra coisa. Só isso. Não foi perdido. Eu não vivi aqueles dias, eu não tava ali. Então não foi perdido. Eu só não estava fazendo coisas que a maior parte são por conta de eu viver numa sociedade. Que na maior parte eu não faria se eu não tivesse, né, dentro desse contexto, tá? Não a maior parte das coisas, mas talvez a maior quantidade de horas gastas ali. Ok? Então, pular no barco e continuar a partir desse ponto. Ao invés de eu ter que tentar remar para trás e voltar lá nas coisas anteriores e acumular. É bem comum, a gente faz o retiro ali da pele de foca e quando a gente volta para nossa vida, digamos, né, externa, para o mundo, para a vida do dia a dia, a gente, então agora aquele período que eu fiquei sem estar aqui nesse contato, sem cumprir esses compromissos, eu vou recuperar aqui na primeira semana, no primeiro dia. Daí a pele de foca não resolveu, porque eu tô voltando, é como se eu não tivesse ido, né? Já que eu acumulei, não, dessa vez vamos fazer como se não tivesse acontecido, porque nós não temos esse atraso, tá? Aquilo ali que aconteceu é muito pelo contrário. Ao invés de ser um atraso, é um avanço. Por quê? Porque com isso a gente ganhou mais clareza de visão, a gente consegue ter mais noção das coisas e tem uma postura mais assertiva.
Tá? E aí eu lembrei também, gente, de uma música da Madonna que se chama Jump. E ela fala assim, né? Tem tanta coisa que você pode aprender em um só lugar, que é você mesma, né? E se você esperar demais para ir para esse lugar, você tá perdendo tempo. Você tá, tipo, num auto-engano, tá? E aí ela fala, né? É hora de fazer o meu caminho, não estou com medo do que eu vou enfrentar, não precisa ter medo, nem vergonha, porque quando tiver a emoção ruim ou tiver que encarar as coisas ruins, observa bem se aquilo não é tão grave, não é tão grave. Ah, mas eu vou encontrar uma coisa grave, beleza, pede ajuda, né? E aí ela fala, não estou com medo do que eu vou enfrentar, mas tenho medo de ficar paralisada nesse lugar em que eu não vou fazer essa investigação, né? Ficar no mais do mesmo. Vou na minha própria jornada, vou sozinha na minha própria jornada, trabalhar e lutar até eu encontrar o meu próprio lugar. Você está pronto para pular? Ela faz uma pergunta, né? Você está pronto para pular? Pular no barco da sua vida? Prepare-se para pular, não olhe para trás, baby. Depois eu vou colocar essa música lá no canal do Telegram, se chama Jump. Bem legal, ela é uma música up. Então, assim, se você quiser, né, lembrar, bom, hoje eu vou pular no barco da minha vida, escuta essa música de manhã, gente, já vai dar um up aí pra isso, tá bem? Era isso, gente, não estamos atrasadas, só quero falar só mais uma coisinha. Que eu, então, por conta disso, eu reagendei a jornada do Eu Sustentável. Ela era para ter acontecido na semana passada, que era dia 6, 7, 8, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho qual era o primeiro dia. Era dia 8, 9, 10, desculpa. Era para ter sido no dia 8, 9, 10. Eu reagendei e ela será 5, 6, 7 e 8 de outubro. Ou seja, em setembro não vai ter jornada dos Eus do Offload, tá bom? Foi a minha decisão. Eu quis estudar mais e estudando mais eu descobri mais coisas a meu respeito. Isso que eu acho que é a beleza maravilhosa disso, né? De fazer um trabalho que a gente faz. Às vezes parece que eu tô fazendo pros outros, mas eu me beneficio. Às vezes parece que eu tô fazendo pra mim e outros se beneficiam. Então, ao invés da jornada ter sido na semana passada e eu tentar recuperar o tempo perdido, então se não foi semana passada, vai ser essa semana, tal. Eu decidi não ter jornada em setembro e vamos fazer lá em outubro, onde eu tenho já um pouco mais disso assentado na minha cabeça, né? E temos mais tempo para cuidar dessa parte, ok? É isso, gente, hoje. Amanhã eu volto com mais, como cada dia, como teve muitas descobertas, amanhã eu volto com mais um pouquinho de conversas aqui a respeito dessas descobertas do meu retiro de pele de foca. Ok, gente? Beijos, até amanhã, bom dia para todas. Tchau, tchau.